Amém. Pronto, graças a Já. Olá. Estou aqui, agora eu vou botar no YouTube, gente. É um processo, mas É o momento. é o momento, é agora. Sim. Prontinho, já É tá bom que online dá tempo já. dos atrasados chegarem. Sim, é bom que a galera que tá atrasada... Tá rolando já, gente. Tá Oi, online. galera. Ai, que bom. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, desculpa o atraso, né? Tivemos alguns problemas técnicos, mas já estamos online. Então, gente, esse é o nosso primeiro GE da série de vários GEs que nós teremos pelos próximos meses da simulação do Engajamon, da primeira simulação, o Engajamon. Vai ser uma simulação da COP26, que ela vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de dezembro. Inclusive, nossas inscrições estão abertas, então, se você gostar do que você ouvir aqui hoje sobre simulação e se interessar para fazer, corre lá, que a gente está com tudo nas redes do Engaja, então, só fazer a inscrição. Ok. Primeiramente, eu vou apresentar os nossos convidados. Nós temos aqui hoje com a gente a Beatriz, Irene e o Alex Alvarenga. Eles vão responder algumas perguntas que a nossa equipe fez sobre o básico do que é uma simulação. E mais tarde a gente vai abrir os últimos 20, 25 minutos para vocês colocarem perguntas aqui no chat ou então nos comentários aí do YouTube, que a gente vai responder também, caso tenha esse tempo. Nós vamos dividir entre 2 blocos essas perguntas. O primeiro bloco ele vai ser de perguntas gerais sobre simulação, para as coisas mais básicas, e o segundo vão ser o que a gente chama as perguntas procedimentais, que são os instrumentos e os tipos de eventos, digamos assim, os tipos de documentos que acontecem dentro de uma simulação em que, para quem nunca fez, talvez não conheça e que possa participar de uma simulação sem se sentir perdido. Aí, Bia, Alex, se vocês quiserem se apresentar, falar um pouquinho de vocês, da experiência de vocês, antes da gente passar para as perguntas, é só falar, abrir o microfone e falar com a gente. Ela, Bia. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Beatriz, podem me chamar de Bia. Eu tenho 22 anos, eu me formei agora no início do ano em Relações Internacionais na UNB, na Universidade de Brasília, e agora eu estou fazendo um mestrado em Desenvolvimento Internacional na American University, em Washington. E, bom, simulações foi como eu entrei nesse mundo, assim, de relações internacionais, de ciência política, tudo isso. Eu faço desde da 7ª série. E aí eu fui fazendo também várias simulações no ensino médio, e fui fazendo na faculdade. Na faculdade eu participei da organização de algumas, tipo o AMUN, que é a primeira simulação de nível superior na América Latina. Eu fui parte do secretariado também. Então é uma área que eu gosto muito, é um lugar que eu acho que a gente aprende muito, e estou bem feliz de estar aqui falando com vocês. Ótimo. Aí, se você quiser falar também, Alex. Oi, gente, tudo bem? Prazer, boa noite. Meu nome é Alex, eu sou internacionalista, me formei no mês de 2019, no meio do ano passado. E as simulações estão comigo desde quando eu entrei, em 2015, na faculdade. Foi desde o meu primeiro período, eu participei de 2, e a partir do meu terceiro período eu comecei a organizar a simulação da Veiga de Almeida, né, que foi a universidade que eu fiz. E foi uma... Durante o processo eu participei de algumas simulações fora também. Eu participei da Ciono, que até então era a maior simulação da América Latina, né? Eu participei de 2 edições, e participei também da IBMR Moon, da IBMR daqui do Rio de Janeiro também. E tomei conta, né, como secretário, como diretor, junto com outras 2 pessoas, do projeto da minha universidade. É isso. Ótimo. Tá, então agora a gente vai começar o nosso primeiro bloco de perguntas, e aí vocês decidem quem se sentir mais confortável para poder responder, só falar.
A primeira pergunta que a gente tem é, basicamente, acho que vocês talvez até já tenham respondido um pouco, que é o porquê simular, por que as pessoas elas deveriam fazer simulações, o que dá para tirar disso? Eu posso começar, talvez. Bom, eu acho que simulação eu aprendi assim mais do que tipo, em todas as aulas da faculdade, inclusive. Eu acho que é uma coisa que você aprende muito porque é um conhecimento muito engajado, sabe? Você tá lá, você tá estudando para falar algo, para fazer algo, para realmente construir uma coisa que no final você vai ter um produto. Então eu acho que a principal coisa assim, é que você realmente aprende muito, muito, e sobre temas muito diversos. E também você conhece muita gente legal. Eu fiz muitos amigos em várias simulações, assim, que eu tenho até hoje. São pessoas que estão aqui, sabe, gostam das mesmas coisas que você. E aí vocês saem da simulação, vocês se conhecem. Aí você tem amigos, você faz simulação em outros lugares do Brasil, você tem amigos em outros lugares do Brasil. Então, acho que essas são duas coisas, assim, muito importantes. Além de, claro, desenvolver, tipo, oratória. Você fica muito tranquilo com falar em público, por exemplo, que é uma coisa que às vezes a gente tem medo. Aí depois de uma simulação você vê que não é esse bicho de 7 cabeças. Então, acho que tudo isso, assim, são, tipo, pontos muito positivos, sabe? Que você consegue tirar. Se você quiser falar alguma coisa, Alex. Então, a simulação me ajudou muito no processo que eu tinha de amadurecimento de falar em público. Assim, eu sempre falei razoavelmente bem no ensino médio, desde quando eu era pequeno, enfim, mas eu tinha muito medo de falar em público. Não era bem um medo, eu era muito ansioso para falar em público, né? E com as simulações, cara, assim, eu lembro até hoje a minha primeira simulação, lá em 2015, eu tava com um amigão meu, ele foi minha dupla, e eu comecei a tremer, segurando o microfone para falar, e tremendo muito, e tipo, eu não gaguejava, mas eu tremia muito para falar. E aí eu meio que sentei assim, e esse meu amigo, ele começou a tentar me acalmar, assim, só que não tava dando certo, porque, tipo, isso é um processo de amadurecimento, né, falar em público. Você precisa treinar, você precisa falar em público realmente para você se entender melhor e entender que aquilo não é um bicho de 7 cabeças, enfim. Você consegue tirar aquilo de letra um tempo depois. E foi muito assim, porque desde a minha segunda edição eu sempre fui muito, muito enfático nas coisas que eu falava, enfim, e eu fiquei muito confortável falando em público por conta das simulações. Sem contar também no que a Bia já falou também, desse processo de você entender melhor as coisas. Né? Você aprende muito simulando, porque para simular você precisa estudar o que você vai falar, você precisa estudar as posições de países, enfim. E aí você acaba aprendendo muito. E eu acho que é um processo muito interessante por conta disso. Ah, ótimo. Realmente, eu acho que, assim, eu também, das simulações que eu participei, eu aprendi, nossa, demais sobre política externa, tudo isso. Agora, outra pergunta que a gente tinha era como funciona uma simulação, se vocês puderem falar um pouquinho, assim, o que geralmente acontece nos dias do evento, para quem é leigo e nunca foi, não faz nem ideia de o que acontece lá dentro. Aí, se Bia quiser começar de novo, ficar intercalando entre vocês. Pode ser. Então, basicamente, bom, aí vai ser diferente, né, porque é online, mas basicamente vocês vão ter o credenciamento, né, que vai ser online, então você vai chegar, vai entrar em uma sala, e aí as pessoas vão pegar essas informações, seu nome, e aí você vai ser direcionado para a sala na qual você vai discursar, e aí nessa sala vai ter várias pessoas também falando sobre esse tema. E aí no início de tudo, você vai ter o que a gente chama de discurso de abertura, que é um discurso que você vai falar para falar o posicionamento da sua representação, do seu país, ONG, sociedade civil, qualquer um, e você, para todo mundo saber um pouco qual que é o seu posicionamento, e para você também aprender qual que é o posicionamento dos outros, né? Alex, se quiser falar o resto, só para não ficar falando tanto. Não, pode ir que eu vou complementar, se você quiser, tá claro. Fica à vontade, fica à vontade. Bom, aí vocês vão dar o seu posicionamento, e aí vocês vão começar a discutir sobre o problema. E aí, mais para o final da live, a gente vai falando sobre os vários tipos de discurso e documentos, mas vocês vão discutindo sobre o problema em vários tipos de formas, até vocês pensarem, ok, acho que a gente tem uma solução legal para esse problema. Vão começar a trabalhar num documento mesmo, assim, de tipo, que a gente chama de uma proposta de resolução, mas a gente também vai falar mais disso depois, mas basicamente um jeito de resolver a questão que vocês estão tentando resolver, vocês vão ficando discutindo até acharem que tá uma boa, e aí eventualmente vocês vão votar isso, e aí vocês vão ter resolvido o problema. É bem simples, é bem tranquilo, e é muito legal, porque nesse processo todo você vai aprendendo muita coisa. E
se me permite, no processo também de chegar do início do discurso de abertura até o projeto de resolução, você vai ficar muito irritado com as coisas que eu vou falar e vai se irritar muito falando as coisas que você mesmo está falando. Então é uma coisa bem interessante também de se acontecer no dia da simulação. Né, do debate, a gente acaba se animando um pouco, né? Aí, sobre até, vocês falaram isso, até o Alex, ele falou um pouquinho antes sobre a eloquência, né? Que a gente precisa discursar quando a gente está nesse tipo de evento, para poder passar a ideia, né, da sua política externa. Aí, vocês têm algumas dicas sobre as pessoas que estão começando agora? Como é que você faz para fazer um discurso legal, discursar bem? Então, o mais importante de você discursar bem, de você falar com propriedade o que você está falando, o que você quer transmitir, é conhecer o que você está falando, né? Você principalmente tem que conhecer minimamente bem o porquê de você estar falando aquilo, como aquilo que você está querendo passar acontece e tal. E uma dica muito interessante que me ajudou muito nesse mundo de simulações era traçar um roteiro rapidinho ali do que eu ia falar. Era pontuar mesmo, é coisa besta. Fazia, sei lá, eu via um discurso, porque durante a simulação é muito na hora, ali é muito papum que você tem que falar, porque você pode ir melhor preparado possível, mas sempre vai ter alguma coisa, algum discurso de alguma delegação que não vai estar dentro do que você estudou. E aí você tem que ter essa flexibilidade, tem que ter esse jogo de cintura para conseguir sair daquela situação ou conseguir incrementar no que aquela delegação ou pessoa que pode ser uma aliada sua esteja falando. E aí você pontua mesmo, assim, você ouve o que a pessoa está falando, faz um ponto ali e tal. Aí eu fazia muito assim, eu fazia um pontinho, um asterisco, enfim, e colocava falar sobre tal coisa, ou não falar sobre tal coisa, de repente. Então, pontuar é sempre bom, mas o principal é o conhecimento sobre o assunto, né? Se você quiser. É exatamente o que o Alex falou, assim. Eu acho que uma boa dica também principalmente no seu discurso de abertura, é o que você tem mais controle. Porque que nem o Alex falou, às vezes uma outra delegação vai falar alguma coisa que você não está preparado. Mas no seu discurso de abertura, você está preparado. Então, um jeito muito legal de você ganhar essa confiança de falar em público é já preparar, dar uma treinada você com você, ou você com alguém que mora contigo. Porque dando esse primeiro discurso bem, você já fica com uma autoestima elevada. Você já fica tipo, ok, eu consigo fazer isso, não é tão difícil. E também acho que ficar tranquilo, tá todo mundo lá, todo mundo é colega também, ninguém lá é assim, sabe, um chefe de ninguém, coisa muito tranquila. Se você gaguejar, tá tudo bem. Se você, sei lá, esqueceu o que você ia falar na hora, só falar, encerra o meu discurso, sabe? Acho que o mais de tudo é ficar tranquilo e saber que é uma coisa pra ser legal, sabe? Não é pra ser estressante, assim. Nossa, sim, com certeza, né? Eu acho que se você for para simulação só para ficar se estressando no final das contas, assim, o evento ele perde 80% do ponto, 80% da graça e tudo mais. E eu não sei, assim, também dando uma de intrusa, assim, eu acho que uma coisa também que eu sentia que me ajudava bastante na hora de discursar e assim, era talvez ir anotando alguns pontos que eu achava interessante, que as pessoas falavam nos discursos delas, né, além dos pontos do meu discurso, e também até para poder trazer, porque você discursa várias vezes, né, durante a simulação, não é só uma. Então, você quer talvez voltar em um ponto que alguém trouxe que é muito relevante para o seu país, para a sua representação. É claro que a gente também sempre tem que sentir como é que é o clima, assim, que está tendo ali no comitê, na sala, no caso, né, que esse evento ele vai ser só sobre o comitê do NFCCC, né, que vai ser a COP26, mas seria o clima que está tendo ali na sala, porque às vezes você pode tentar colocar o assunto que alguém falou lá atrás, mas agora já tem outro assunto que as pessoas estão falando, está pegando fogo e não vai fazer tanto sentido se você trazer ele de volta nesse exato momento, né? Eu acho que isso é uma parte também que é super importante, você ter essa percepção, né, do evento. Mas, passando para a próxima pergunta, né, que a gente atrasou um pouquinho, então vamos botar o pé no acelerador também. Mas a outra pergunta seria, o que é a minha representação e o que ela significa no dia?
Aí, se vocês quiserem falar, qualquer um de vocês. É uma pergunta, assim, bem básica do início da simulação, digamos assim. É o que a representação, no dia da simulação, você vai estar representando um posicionamento oficial de alguém, né? Eu não sei exatamente como vai funcionar a simulação, mas, em geral, você representa o posicionamento de uma delegação que representa um país, representa um estado, no caso, né? E isso você vai ter que lidar com aquilo, com esse posicionamento, tentando trazer as ideias do seu estado, do que você está defendendo para a simulação, né? E aí que eu falei lá no início, que às vezes você vai ter que falar coisas absurdas, ou você vai ter que ouvir coisas absurdas, mas é muito... E eu sempre, quando ia anunciar o projeto CEPOI, que eu esqueci de falar o nome no início, né, da simulação, que era o que eu dirigia, eu sempre ia falar no início dos períodos que você não é você no dia da simulação. Você está representando uma ideia. E essa ideia, em algumas das vezes, ou muitas das vezes, dependendo da delegação que você assumir, você não acredita naquilo que você está falando. Entretanto, você tem que falar o que a delegação pensa, né? E é isso. Você quer complementar, Bia? Tá tudo show. Então, assim, a próxima pergunta, ela vai muito seguindo a lógica dessa daí, que é a política externa versus a sua posição pessoal. Como é que você faz para conciliar as duas, assim, quando é alguma coisa que você está muito contra, mas é a posição oficial do seu país, e aí, o que rola? Ai, gente, é complicado. Eu já fui aos Estados Unidos, numa organização dos Estados Americanos, tendo que defender a internacionalização da Amazônia. Então, assim, realmente vai acontecer coisas que você não concorda, que nem o Alex falou, você tem que falar, porque é o posicionamento do seu país, claro, de uma forma respeitosa, com decoro, mas você tem que falar. Principalmente vocês vão estar discutindo sobre clima, quem for, sei lá, Estados Unidos, China, ou alguma organização que tem essas questões, você vai ter que estar preparado para falar coisas que não necessariamente você acredita, e ouvir coisas sobre o seu país, que às vezes você, enquanto indivíduo, concorda, tipo, não, realmente, isso aqui foi uma coisa errada que esse país fez, mas você vai ter que defender essa atitude. Então, é complicado conciliar, mas a única forma de você lidar com isso é estudando mesmo, sabendo tudo do seu país, sabe? Tem uma questão, um exemplo muito interessante disso que aconteceu comigo, foi na minha primeira Ciono, aqui no Rio de Janeiro, que um amigão meu, um grande amigo meu, Matheus Icarelli, ele foi representando a delegação da Arábia Saudita. E dentro dessa simulação, tinha um comitê da ONU Mulheres. E você já imagina o que aconteceu, né? Ele falou as coisas mais absurdas possíveis, não acreditando nisso também, óbvio, mas, assim, sem ofender ninguém, é muito importante deixar isso claro, que você não precisa ofender para falar coisas absurdas, né? Você vai falar as coisas que as pessoas falam. Você vai ter que falar em algum momento, se você for o Brasil, coisas que você não acredita, né? Se você não acreditar no posicionamento disso aqui, enfim, você vai ter que falar que a Amazônia não pega fogo porque é uma floresta úmida, enfim, coisas desse tipo. Essa conciliação, o que eu falei antes, né? Você não é você é uma ideia ali no dia da simulação. Essa conciliação beira só, para mim, claro, beira só a linha de não ofender a ninguém, entende? Não ofender ninguém especificamente, claro, diretamente, né? Porque esse meu amigo da Arábia Saudita, na ONU Mulheres, ele teve que ofender, óbvio, né? Eu já fui Rússia no Comitê de Direitos Humanos. Eu já fui Estados Unidos num Comitê de Direitos Humanos do Oriente Médio, entende? E isso, eu falei coisas que eu não acredito e que eu me envergonho, mas é o que eles fariam. Então eu tive que fazer isso. Então essa conciliação para mim, é só a linha tênue de não ofender a ninguém e falar as coisas que você tem que falar. Eu acho que uma coisa também, principalmente quando você vai ter uma delegação que você sabe que vai ser mais complicada, é dar uma boa estudada, porque você não quer que a pessoa fale, olha, você sabia que o seu país fez isso ontem e você não sabe.
Então, isso é uma coisa muito importante. Quando você tem uma delegação mais complicada, estudar bem para saber essas questões que podem ser mais difíceis também, sabe? E nesse exemplo também, por exemplo, se você pegar alguma delegação que tem uma ideia que você discorda muito, ou que é uma coisa, assim, claramente uma violação de um direito humano, você pode sempre ficar atento para as pessoas que estão na sala com você, para ver se tem alguém muito ofendido, para ver se tem alguém que está levando isso no pessoal. E aí você pode falar com essa pessoa por mensagem, né? Como vai ser online, você pode falar com essa pessoa por mensagem, dar um alô, tipo, falar, oi, tá tudo bem, sabe, eu cruzei a linha em algum momento, desculpa, eu quero deixar bem claro que isso não é meu posicionamento. Mas que nem o Alex falou, você tem que representar, e nesse momento tem países que realmente estão com umas representações assim, que a maioria de nós acho que não concorda, mas que tem que representar. O importante é respeito e saber exatamente as piores coisas da sua delegação, porque você não quer ser pego assim, sem estar preparado. Sim, a próxima pergunta eu acho que vocês até já responderam, porque era justamente qual essa é a linha, né, entre ser fiel ao seu posicionamento político e você ofender alguém, né? Eu acho que vocês até já responderam bem isso, e eu concordo com o que foi dito, porque é importante, assim, para as duas partes, né, para todas as partes entenderem que muitas vezes o que a pessoa está falando ali não é um posicionamento pessoal, é o posicionamento de um governo, assim, seria... E como é uma simulação, né, a gente sempre tenta ser o mais fiel possível à política externa do país. Assim, seria lindo assim, se a gente fosse para uma COP em que realmente assim, não tivesse nenhum governo que fosse negacionista do aquecimento global, que tratasse com seriedade incêndios florestais, esse tipo de coisa, assim, só que, infelizmente, não é o que acontece, né? E eu acho que boa parte da simulação também é você aprender como lidar com esses discursos até sem pé nem cabeça, porque, querendo ou não, sempre que você vai discutir com alguém, ou então fazer algum tipo de lobbying, ou então negociar, aparece esse tipo de posicionamento. Então, eu acho que isso é algo que as simulações, elas ensinam muito também, né? Como lidar nessa situação. Mas, assim, eu já vou deixar claro aqui, desde o início, que, como o Alex falou, e a Bia também, existem algumas linhas que não podem ser cruzadas, por exemplo, ofensas pessoais direcionadas a alguma outra pessoa que esteja no comitê, elas não serão toleradas, inclusive qualquer tipo de discriminação social direcionada às pessoas, elas não vão ser toleradas, isso vai contra os valores do Engajamundo, a gente não vai deixar isso passar. Assim, a gente também vai ter as pessoas, os nossos diretores, dentro da sala de comitê. Então, se eles verem que as coisas realmente estão saindo do controle, que está passando para um ponto que é ofensivo às pessoas, a gente vai chegar e vai falar com essa pessoa e pode haver até, talvez, uma penalização de expulsão do evento, caso alguém realmente ultrapasse os limites. Já deixando isso bem claro desde o início aqui. Ok, mas então, a última pergunta que a gente tem aqui nesse nosso bloco é como estudar? Quais são os sites que são interessantes para você pegar o posicionamento do seu país, o que é legal de você ver, para ficar sabendo o que está acontecendo, né? Até mesmo porque, que nem a Bia falou, você precisa, às vezes, saber muito o que está acontecendo, principalmente se o seu país ele é muito ativo na política externa dele, porque, às vezes, no meio da simulação, alguém chega lá com uma notícia que aconteceu agora e, assim, e o seu governo que acabou de fazer isso? E aí você fica assim... Mas aí, respondam aí, gente. Quais as dicas de vocês? Eu vou. Então, sobre os estudos, né, eu sempre fui muito defensor das fontes primárias. Né, eu sempre fui muito em discursos oficiais dos estados ou até entrevistas, assim. Eu sempre me norteei por isso para fazer os meus discursos, enfim, para fazer os meus estudos. E sempre deu certo. Até porque eu sempre preferi, né, quando eu simulava, eu sempre preferi pegar os países de maior relevância nos debates, né, na simulação. Porque, assim, eu sempre gostei de trocar palavra ali, de trocar porrada mesmo, de ir no olho do furacão, sabe?
E já tem gente que gosta mais de pegar uma delegação menor, ou para falar menos, ou para tipo, conseguir levar aquilo, sabe? Conseguir se destacar mais que uma delegação menor, o que acontece muito também. Mas eu sempre preferi pegar as delegações que tinham maior ênfase nos debates, nas simulações, e aí, por consequência disso, sempre tiveram mais materiais, né? Para eu conseguir analisar. Sempre tinham mais discurso, sempre tinham mais entrevistas, sempre tinham mais vídeos, dossiê, enfim. Eu sempre preferi ir por essa linha de fonte primária, assim, porque é o mais correto, né? Onde tem menos margem para dar erro, para falar besteira, enfim. E onde eu sempre me senti melhor também. Eu acho que é uma ótima dica. Se você, por acaso, ficar com uma representação ou menor ou menos conhecida, acho que também uma boa, às vezes, é você pesquisar ou inglês ou espanhol, né? Se você falar essas línguas, claro. Porque, às vezes, sei lá, você não vai achar tanta coisa em português sobre uma ONG do Azerbaijão. Mas se você tentar pesquisar em inglês, talvez você ache. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, quanto mais fiel, melhor para você, porque aí você também evita o erro de talvez pegar uma informação de alguma mídia que é completamente enviesada e aí deixou metade da notícia fora. Você evita essas coisas, que é uma ótima dica. Sim, e lembrando que a gente também vai fornecer um guia de estudos, né, para ajudar vocês que vão participar da simulação, com não só um conhecimento sobre o que é o tema que vocês vão estar discutindo, mas também sobre como o país, ou então os países da região de vocês geralmente se comportam. Então, isso daí sempre é uma roda. Eu vou mais uma coisa. Isso também, né? Fala. Pode falar. Uma coisa também, principalmente nesses países assim, um pouco menores, você pode sempre ligar para a embaixada. A embaixada dos Estados Unidos não vai te atender, mas a embaixada da Etiópia talvez te atenda. Então você às vezes pode falar, tipo, oi, desculpa, eu sei que vocês estão tarifados, mas é porque eu vou representar o seu país numa simulação super legal com gente de todo o Brasil. Eu queria saber se vocês têm algum material que vocês podem me mandar online. Ou agora, então, como é online, você pode até talvez conseguir uma reunião assim pela internet com alguém que trabalha lá. Tipo, já pensou que legal que seria? E tem várias embaixadas dos países um pouco menores que super gostam, sabe? Já aconteceu comigo, porque assim, o guia de estudos ele é só para nortear, ele não vai te falar tudo que você tem que falar, enfim, é só para nortear realmente seus pensamentos da delegação. Mas já aconteceu comigo e acontece sempre hoje em dia, né, nesse mundo louco que a gente está vivendo, o guia de regra, o guia de estudos foi mandado, sei lá, um mês antes da simulação acontecer, e nesse processo do envio do guia de estudos até a simulação, o país tomou uma posição oficial que era completamente contra o que estava falando ali, e fica meio doido, e aí, tipo, você tem uma janela de 15 dias, 20 dias para estudar, tipo, tudo ao contrário do que está no guia de estudos, e aí você fica meio doido. Então você tem que ficar antenado no que está acontecendo. Sempre. Assim, não é só peguei, beleza, vou largar aqui, uma semana antes eu olho o que está acontecendo, porque pode não dar tempo. Isso. Agora a gente vai passar para o nosso segundo bloco de perguntas, que ele se refere às perguntas procedimentais, ou seja, é mais sobre os ritos que acontecem dentro da simulação, como o comitê se desenrola, que até a Bia mencionou que alguns termos que a gente vai tentar explicar melhor agora. A primeira pergunta, né, já adiantada, que é o que é um DPO, um documento de posição oficial, e o que colocar nele também. Acho que eu posso começar. É isso, gente. É um documento que você vai colocar a posição do seu país sobre o tema. É muito simples. Você vai pegar um Word, escrever o comitê, qual que é o seu país, qual que é o seu nome, vai colocar um brasão oficial desse país e vai começar a descrever o país. Então, você começa falando umas coisas mais gerais, tipo população, umas questões de política externa mais gerais também, coisas muito importantes sobre esse país. Aí você fala um pouco sobre qual que é a posição dele nesse tema, se ele já tentou, sei lá, resolver esse problema de alguma forma, se ele tem medidas nacionais que podem ser legais de ser replicadas no âmbito internacional. É bem simples, é bem tranquilo. Você quer falar alguma coisa, Alex? Não, é só isso mesmo, tá perfeito. Eu acho bem legal, assim, gente, o DPO, né, o documento de posição oficial,
porque às vezes ele até é uma forma que você acha, de certa forma, aliados, né, na simulação, porque os DPOs eles ficam disponíveis para qualquer pessoa do comitê, eles irem lá e olharem, é só você falar com os diretores e eles te mostram, e aí você pode ver, assim, tal país tem uma posição que parece com a minha nesse tema, então a gente pode se juntar para falar e criar aqui um documento, uma resolução que abarque isso que eu quero, e é super legal. E assim, é algo que é até fácil de fazer também. Outra coisa que eu acho legal falar é, gente, não detonem o seu próprio país no seu DPO, ok? Não falem, a gente é negacionista climático, que a gente é burro, e esse tipo de coisa, assim, não pode. Lembrem-se, é como se você fosse um oficial, assim, um diplomata dos Estados Unidos não ia chegar numa conferência e começar a meter o pau no Trump, né? Então, a gente volta para aquele negócio, né? Você acaba sendo outra pessoa durante esses dias de evento. Mas Ok, a segunda pergunta é, o que é a agenda? Então, a agenda é um documento meio informal, né, por assim dizer, que os delegados ali, delegadas vão formular. É basicamente um roteiro do que eles querem falar, e não necessariamente precisa ser seguido à risca, né, mas é só uma ideia do que as pessoas podem falar. O debate está muito avoado, ninguém sabe exatamente o que alguém está falando, um está falando de uma coisa, o outro está falando de outra, e aí algumas delegações se reúnem, fazem uma agenda e disponibilizam para todo mundo ver, enfim, e aí vão falar por tópicos, né? Se a pessoa quiser falar daquele tópico, fala daquele tópico, mas não é obrigatório, mas é muito recomendado, né? Porque geralmente uma agenda é feita quando o debate está muito ou sem ação, ou está muito atrabalhoado, enfim. É só isso. Você quer falar algo, Bia? Não, né? Sim, lembrando também, gente, que a agenda ela já é uma forma de você fazer uma certa política, né? Porque os tópicos que eles vão para a agenda, você tem muito tópico, né? Por mais que a gente tente delimitar no guia de estudos o que a gente quer que vocês explorem durante o debate, existem muitos tópicos ainda lá dentro, assim, e quando você coloca um tópico que te interessa muito lá no topo da agenda, isso daí você já está puxando o peixe para sua brasa, né, por assim dizer. Então, é sempre importante, assim, manter um olho aberto para quando alguém fizer uma agenda, se você vê que não tem nenhum tópico que te interesse lá, é sempre bom falar assim, ei, essa agenda aí. Bem, a próxima pergunta é o que são os documentos de trabalho? Acho que Bia pode posso. Então, basicamente, são quase todos os documentos que você vai usar nos dias da sessão. É tudo aquilo que você quer que seja feito público para que todo mundo tenha acesso e possa olhar e possa discutir sobre. Pode ser uma notícia, pode ser um mapa, pode ser um gráfico, pode ser qualquer coisa que você acha, nossa, isso aqui é interessante. Eu vou apresentar isso para todo mundo, ler para todo mundo ouvir, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Ou pode ser uma proposta de ação também. Uma resolução que eventualmente vocês vão fazer no final, começa com um documento de trabalho. Você pode apresentar basicamente qualquer coisa que você quer que todo mundo veja. Sim, inclusive isso que a Bia falou é super importante, né? Porque os documentos de trabalho eles podem facilitar muito na hora da resolução, porque as pessoas elas têm que votar a resolução, né? E chegar ali num consenso. Então, às vezes você chega, faz toda a resolução, assim, você acha que ela está perfeita, mas aí você bota para votar e ninguém quer votar na sua resolução, né? Por quê? Porque não foi discutido antes. Então, quando você quebra a resolução em vários documentos de trabalho, isso funciona muito, ajuda muito na hora de votar, assim, e diminui muito o risco do comitê falhar, né? Que é o que a gente chama, que é quando não tem a resolução, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, assim. Que é justamente a nossa próxima pergunta, o que é uma resolução e como fazê-la, né? Eu falei muito aí, mas se você quiser complementar, Alex, por favor. Eu ia falar, o próximo, a gente vai falar mais pra frente, que é exatamente agora.
Então, a resolução é basicamente uma resolução do que é um documento do que as delegações chegaram a um consenso, ou algumas delegações chegaram e põem para votação, né? Esse projeto de resolução ele vai ser feito com tópicos, né? Vai ter um modelo disponibilizado para vocês que vão participar, eu acredito, né? E nesses tópicos vocês vão colocar as resoluções, tipo, analisando o que foi discutido sobre tal, vai ser feito alguma ação para ser resolvida essa situação, né? E essa questão aí que você falou do documento da simulação falhar, eu tive algumas experiências com essas simulações que não tiveram documento de resolução, que foram muito boas, sabe? Porque eu cheguei a concluir, eu presidi 6 meses. Eu acho que foram em 2 ou 3 que não tiveram documento de resolução. E eu percebi que o debate foi muito mais enriquecedor do que com documentos de resolução. Por que eu penso dessa maneira? Porque é muito bom ter documento de resolução, tá? É um indicado, inclusive, mas só uma experiência que eu tive que eu acho interessante compartilhar. O debate pode vir a ficar muito engessado para ser feita uma resolução, entende? E se as delegações decidirem não fazer uma resolução ou não conseguirem fazer uma resolução a tempo, significa que estava muito um contra o outro ali, algumas das vezes, claro. Uma delegação contra a outra e não deixou aquele documento de resolução ir para frente. Por quê? Porque para o documento de resolução ser disponibilizado, eu acho que essa é a regra de vocês também. Precisam de 5 delegações assinando aquele documento, né, aquele projeto. E tem gente que não consegue isso, porque outra delegação não deixa, faz o jogo ali e decide que não, e faz as delegações decidirem que é interessante não fazer um documento ou não aceitar aquele documento, entende? E aí essas simulações que não tiveram documento ficou muito mais fluido assim, mas não tem aquela chave final assim que é o documento de resolução, que é muito legal, quase sempre. Uma coisa também dá uma olhada nos documentos de resolução assim, da vida real da COP, porque eles têm umas palavrinhas específicas. Você não vai chegar lá e escrever, então, os Estados Unidos vai parar de emitir carbono, né? Tem todas umas regrinhas específicas, você tem que escrever de um jeito certo, você também não pode escrever com uma linguagem tal, que o país tal não pode gostar. Então, dá uma olhada, tipo, na resolução do Acordo de Paris, na resolução da COP 25, 24, para vocês terem a noção de como ela é escrita. Porque se você escrever ela de um jeito completamente, sabe, sem noção, o outro país não vai aceitar, sabe? Então, tipo, não vai fazer sentido. Isso é bem importante, assim, porque na minha primeira simulação eu não sabia disso. E aí eu fiquei lendo aqueles preâmbulos e tudo, e eu não sabia. E todo mundo sabia. Então, saibam. Sim, gente. Eu acho que é que nem os dois falaram. Eu tive algumas experiências, assim, também, que eu achei que, assim, para mim, não ter resolução foi o máximo, assim, mas, assim, não é nem um pouco recomendado, assim, eu acho que a única experiência que eu tive, assim, que eu falei, não valeu a pena ter uma resolução, não foi nem uma simulação da ONU, foi uma simulação histórica, essas existem também, gente, vocês simulam eventos históricos que já aconteceram, mas foi uma simulação histórica da Assembleia Geral de Estados da França, ou seja, a Revolução Francesa, era o que a gente estava simulando. E eu era uma camponesa, né? Eu era uma jacobina. Então, assim, a resolução que estava lá era tipo, o rei continua com a cabeça dele e a servidão continua, os camponeses continuam sendo escravos, a galera continua passando fome, né? Aí o que a gente fez? A gente simplesmente barrou a simulação, barrou a resolução, assim. Não passou e é isso, a revolução aconteceu. E, assim, pra gente foi ótimo. Mas, assim, geralmente... Ele é o documento assim que muitas vezes os países eles vão levar para ratificar, né? É o documento que vai guiar os países no futuro assim em relação àquele tema. E então assim, se você fizer um documento que ninguém ratifica, que ninguém chega e realmente toma as medidas que estão tomadas, que foram colocadas ali, então não faz muito sentido, sabe? Você fazer uma resolução assim
sozinho que não vai dar certo. Então, por isso que a gente sempre fala que a resolução, você tem que atingir o consenso, você tem que ter muito cuidado com a linguagem. Eu acho que a Bia, ela comentou que o Acordo de Paris, eu acho que é um exemplo magnífico, assim, né, do tanto que a linguagem importa, né? Porque o Acordo de Paris, ele não fala assim, a gente vai deixar, a gente vai barrar o aquecimento global a partir de abaixo de 1,5 graus. Tipo, não, a gente vai fazer os nossos melhores esforços para que isso não aconteça e que a gente não chegue a 2 graus. Ou então, os países, eles vão determinar as próprias cotas, assim, não colocaram, assim, realmente uns instrumentos muito firmes. E ainda é um negócio, assim, que é uma discussão sobre o Acordo de Paris mesmo, né, o quão efetivo ele é. Assim, pessoalmente, eu gosto do Acordo de Paris, porque eu acho que ele pode ainda ser bastante, como é que eu posso dizer, colocado em prática por outras maneiras, assim, eu acho que ele abriu muitas portas. Mas, então, a linguagem que foi colocada ali foi justamente para isso, para o maior número de países possível aderirem. E é uma linguagem realmente um pouco solta, um pouco dispersa, mas funcionou até certo ponto, né? Aí fica outra discussão, acho que isso é outro GE sobre o Acordo de Paris que a gente tem que fazer, né? Mas então, gente, passando para a nossa próxima pergunta, a presidência da mesa, como agir nessa situação? O que é a presidência da mesa e como a gente age quando você é o presidente da mesa ou vice-presidente? Quem quer começar aí? Alex? Posso Vai. Bom, basicamente, presidência da mesa, você vai estar moderando a sessão. Então, você vai ser... Bom, vai ser online, né? Mas você vai estar moderando tudo que está acontecendo. Então, você vai garantir que ninguém está falando um por cima do outro, que as pessoas estão tendo decoro, que está seguindo uma regra para ver quem vai falar, dependendo de que parte da simulação vocês estão. Se for, por exemplo, uma lista de oradores, você vai falar, agora fulano, agora tal representação. E também, se as pessoas tiverem documentos de trabalho, elas vão enviar para você, da mesa da presidência primeiro, para você dar uma lida, garantir que é uma coisa interessante, pertinente, que não é ofensivo, que não tem um erro de gramática assim, muito esdrúxulo. E você vai moderando a sessão. Também, se alguém tiver alguma questão que quer abordar, que a gente vai falar na próxima perguntinha, aí você também vai tipo, colocar em prática. Moderar a sessão. Pode adiantar alguma coisa, Alex? Não, é só isso. A presença você vai só garantir que, primeiro, o bom andamento da sessão de debate, você vai garantir que ninguém ofenda ninguém, é o primordial. E esses documentos, como a Bia falou muito bem, claro, vão ser todos mandados a você vai analisar, você e o vice-presidente, eu não sei como vai funcionar exatamente, e com o pensamento de vocês sendo muito justo com aquilo, porque, novamente, como delegado, você vai dizer coisas que você não acredita e tudo bem. E como presidente, você vai pensar como você também não pensaria, né? O documento pode ter coisas absurdas, mas pertinentes ao debate, de repente. Então, você vai ter que deixar passar e vai ter que mostrar para as pessoas aquilo que a delegação propôs, enfim, é só isso. E também você pode usar de uma forma política, mas de leve. Você pode deixar que um pouquinho mais os seus aliados falem, mas o restante do grupo não pode perceber muito isso. Porque se eles perceberem muito isso, eles podem pedir tipo seu impeachment, sabe? Eles podem fazer que você tem que sair, se tiver voto o suficiente, você sai. Mas você pode fazer isso de uma maneira sutil para te ajudar um pouquinho, desde que seja de leve, sabe? Só você perceba. Sim, é importante, gente. Sejam moderados nessa parte de deixar os seus aliados falarem. Pode pegar bem mal, assim, se você nunca deixar o seu maior antagonista da simulação falar, as pessoas vão falar assim, nossa, gente, um pouco democrático de sua parte, querido. Mas sim, e outra coisa, gente, a gente vai estar com os diretores do comitê mesmo lá também para ajudarem vocês. Eles não vão estar presidindo por si, né? Mas eles vão estar ali para ajudar, caso vocês fiquem muito perdidos e tudo mais. Ok, nossa próxima pergunta é moções e questões. Para que e quando usar? Aí vocês não precisam entrar muito a fundo, só para dar uma introduzida, assim, para a galera.
de o que é uma moção, o que é uma questão e como usar, como isso pode ser positivo para você. As moções e questões vão ficar a cargo também da presidência da mesa, né? E geralmente, antes de da mesa, da presidência, ceder a palavra à delegação para discursar, ele vai perguntar se tem alguma questão ou moção antes do discurso acontecer, né? Moções são basicamente pedidos à mesa, pedidos para mudanças de debate, enfim, para adiamento de sessão. E questões são questões. Se a sua delegação tiver uma dúvida, você levanta a mãozinha lá, né, no coisa, e fala que você tem uma questão sobre tal tema e a mesa, a presidência vai tentar tirar essa sua dúvida, né? E essas questões, elas podem ser tiradas também no privado, né, com a presidência. E se a presidência entender ser pertinente a todo mundo, né, ela vai responder. Você pode perguntar no privado, enfim, mas a presidência vai responder para todo mundo de uma vez só, porque pode ser que mais pessoas tenham essa dúvida que a delegação teve para tirar a dúvida geral. Sim. É isso mesmo, gente. Eu vou passar para a próxima questão, então, agora que é os tipos de debate. Para vocês falarem um pouco o que são os diferentes tipos de debate que existem dentro de uma simulação e quando é interessante usar qual tipo de debate. Bom, basicamente a gente tem tipos de debates diferentes, porque a simulação vai ter momentos em que vocês vão querer estar mais livres ou com mais estrutura ou não. Então a gente tem debates moderados, que é quando a mesa está moderando, ela fala quais são as delegações que vão falar em seguida, e os não moderados, que é quando não tem nenhum tipo de moderação da mesa, a mesa não está estipulando quem que vai falar. O mais informal é justamente isso, não moderado, informal, que se fosse no mundo não online, vocês poderiam levantar da cadeira, sair da sala, fazer o que quisesse, basicamente, né, mantendo decoro. Então, não tem lista de oradores nesses minutos, vocês que definem, né, quanto tempo vai ter cada debate, e aí é muito útil para, tipo, vocês estão terminando uma proposta de resolução, e vocês não querem que cada pessoa fale por 2 minutos, vocês querem que todo mundo fale e troque ideias, ou se vocês precisarem fazer uma agenda e querem que todo mundo também fale e troque ideias, é uma coisa muito mais ativa. E aí tem também o debate moderado, que é o mais formal mesmo, tem uma lista de oradores, você vai ter uma plaquinha, você vai levantar essa plaquinha, e aí seu nome da sua representação vai ir para uma fila, você tem que esperar a sua vez chegar. E aí tem o debate moderado informal, que é quando você quer um meio termo entre isso. Você não quer uma coisa super estruturada, mas você também quer algo um pouco mais moderado. E aí a mesa vai perguntar quem quer falar, várias delegações vão levantar a plaquinha e a mesa escolhe quem acha que vai ser mais pertinente falar no momento. Sim, no caso, as plaquinhas vão ser o levantar a mão do Zoom. Mas tá tudo certo. Gente, sobre esse bloco assim que a gente acabou de fazer de perguntas procedimentais, não precisam pirar assim, depois voltar na gravação e anotar tudo que foi dito, porque existe um guia de regras em que tem tudo isso assim explicadinho e a gente vai fornecer para vocês junto com o guia de estudos. Então, se vocês se sentirem confusos, perdidos em qualquer momento, é só olhar lá que tem tudo isso. E, novamente, assim, também tem a galera dos diretores, eles estão ali para ajudar nesse tipo de coisa também. Eu acho que, assim, essas eram as nossas perguntas que a gente tinha planejado. Tiveram algumas outras perguntas que fizeram aqui. Aí eu vou ler, assim, a gente tem... Se vocês tiverem tempo também, porque eu acho que a gente está passando um pouco do nosso tempo, né? Então, só se os dois tiverem tempo, quiserem responder umas 5 perguntinhas aí. Tô tranquilo, tô tranquilo. Se tiverem alguma outra dúvida também, coloquem no chat aqui, ou então nos comentários do YouTube, que a gente responde, né? Desde que não vá até muito tarde, porque alguns têm aula aqui, mas... Vamos lá. A primeira é: quais são as principais diferenças entre a simulação e o evento de verdade? Aí, se vocês quiserem responder, a gente também está com o Paulo aqui, né, que é o nosso veterano de COP. Então, se ele quiser depois se juntar para falar, mas se algum de vocês também quiser comentar isso.
Eu acho que, tipo, uma das principais diferenças é que nas simulações a gente sempre fala que a mesa é soberana. Então, tanto quem está organizando quanto a presidência da mesa detém basicamente todo o poder. Se a mesa falar, tipo, olha, fulano, você não pode levantar a voz desse jeito, fulano tem que abaixar a voz. Isso não vai acontecer na vida real. A mesa lá da ONU não vai mandar a Susan Rice ficar quieta. Ela é a Susan Rice, ela faz o que ela quiser, basicamente, entendeu? Acho que essa é a principal diferença. E uma coisa que não é 100% uma diferença, mas também não está nas regras, é que nessas simulações e no evento real, no evento real, não nas simulações, muita coisa é feita por fora, por baixo dos panos, muita coisa é feita nos intervalos, muita coisa é feita depois da simulação de noite. Assim, acho que no evento de verdade isso é muito, muito, muito presente, mas na simulação também é. Às vezes você vai beber água e você vê que China e Estados Unidos estão lá batendo papo sobre uma coisa super importante que não estão falando em público, sabe? Com certeza. Eu acho que essa nuance, assim, do por baixo dos panos é um negócio, assim, que vocês também têm que fazer uso, né, as pessoas que vão estar delegando, assim, porque é aí que se formam as alianças também, né, assim, geralmente você não vai chegar no meio do seu discurso e falar assim, ei, Estados Unidos, bora nós dois aqui, eu e tu. Exatamente. Então, eu acho super válido, assim, isso que a Bia falou. Em simulação presencial, nossa, isso acontece demais, assim, principalmente se é simulação, assim, que tem hotel oficial, assim, tem umas simulações maiores, assim, que a galera se viaja, assim, nossa, é uma loucura, assim, às vezes a pessoa bate no seu quarto do hotel para falar isso e, tipo, te chamar para fazer resolução. Então, gente, se alguém te mandar uma mensagem, assim, no chat do privado, não se sintam acanhados e achem que isso é um negócio antiético, que não deve acontecer de maneira nenhuma. Tipo, muita coisa acontece também, assim, nos bastidores da simulação. Que instituições fazem simulações assim? Existem algum critério para elaborar um evento assim? Assim que você fala, eu imagino que seja que nem o Engajamun, né, o que a gente está fazendo aqui. Se vocês não se importarem, eu vou começar a responder essa, e qualquer coisa vocês entram, né? Sim, existem várias instituições que fazem simulações parecidas com o que a gente está fazendo. É claro que a gente, no Engajamun, a gente está tentando fazer um certo diferencial. O nosso diferencial é justamente toda a experiência de COP que o Engajamundo, a ONG, tem, né? Porque a gente, os nossos diretores, as pessoas que ajudaram a gente a montar essa organização, essa simulação, eles já foram para esses eventos. O Engajamundo, ele está sempre presente nas COPs, então o que a gente quer é trazer muito isso, essa experiência do que é. Tanto é que, como eu acho que até a Bia e o Paulo depois eles podem dizer que é verdade, mas os eventos de simulação, geralmente, eles não são sobre um órgão só das Nações Unidas, geralmente tem o Conselho de Segurança, junto com a OMC, junto com a Organização da Saúde, um bando de coisa assim, todo mundo falando sobre um tema totalmente diferente. E o nosso não, a gente está sendo 100% focado em clima e 100% focado na COP, porque realmente é isso que acontece na COP, né? Infelizmente não dá para a gente botar em um comitê só, em uma sala só, todo mundo discutindo tudo que é discutido num evento desse tamanho, que é energia, que é educação climática, que é justiça, que é todo esse tipo de coisa. E até tem outra pergunta aqui, que eu vou deixar para responder, porque eu vou deixar para terminar a minha resposta aqui quando eu fizer ela, porque vai muito no mesmo sentido. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, Bia e Alex, assim. Eu acho que vocês citaram, né, algumas simulações das quais vocês participaram, né? Eu tive problemas técnicos aqui, mas eu consegui entender a pergunta mais ou menos. Mas no Rio de Janeiro, a Ciono, que era a maior da América Latina, acabou não acontecendo mais, acho que desde o ano passado. Foi a primeira vez que não aconteceu. E isso foi muito triste, fiquei muito sentido, mas enfim, né? Mas geralmente, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, toda universidade tem um modelo de simulação, nem que seja só para a universidade em si, né? Que no caso da Universidade Veiga de Almeida, que era o CEPOI que eu era diretor, era assim, e nos dois últimos a gente abriu para outras pessoas, né, poderem participar. Mas aqui no Rio, geralmente, é só você ir na página da Atlética ou do centro acadêmico, que geralmente eles falam
de relações internacionais, geralmente que faz, né, ou de história, ou de direito, que eles fazem as simulações e aí você fica a par disso. Uma coisa muito legal também é que muitas universidades têm clubes de simulação também. Então, às vezes você tem interesse, mas não está pronto assim para ir para um evento mesmo. Você descobre se a sua universidade ou alguma perto de você tem um clube de simulação. É uma coisa mais informal, é tipo isso, sabe? Tipo reunião do Zoom com menos pessoas, uns temas que podem até ser mais lúdicos. Eu já discuti sobre se a prisão do Sirius Black tinha que ter acontecido ou não, sabe? E aí você pode ir, essas coisas, você vai conseguindo um pouco de confiança, aí você, depois de uns meses, pensa, tipo, nossa, acho que agora eu vou para uma simulação. Todas essas coisas são, assim, muito legais, sabe? Para você ir colocando o pezinho na água. Sim, inclusive, assim, para a galera também que não é de ensino superior, assim, dá para você fazer uma simulação na sua escola, assim, existem várias escolas que eles têm simulação de ensino médio, às vezes até de ensino fundamental, e, assim, é uma coisa que, às vezes, até mesmo você, pode chegar e tentar tomar a iniciativa de criar no seu colégio, que às vezes começa com um clube de debates que vocês fazem lá, e vocês se reúnem, vocês pegam representações de países, fazem mini simulações de algumas horas, e é super legal. Aí vocês acham algum professor que compra a ideia com vocês, geralmente professor de história, geografia, né, que curte esses negócios de política, leva para a direção do colégio, ver se vocês conseguem começar o próprio clube de vocês, e às vezes isso cresce também para um evento maior, e que vai rolando, assim, tipo, gente, é aquele negócio, assim, né, o mundo é sua ostra, você, se você não tem uma simulação, você também pode chegar e tentar criar uma, assim, a gente está criando uma agora, essa é a primeira edição do Engajamu. Existe também a Associação Brasileira de Modelos das Nações Unidas, o Abramun, que eles super dão apoio, assim, com guia de regras, com coisa procedimental, para você poder ajudar a criar esse tipo de modelo, se vocês tiverem esse interesse também, se não tiver nenhum perto de vocês. E se você tiver a possibilidade também, assim, você pesquisar, você pode achar, assim, um modelo que seja perto da sua cidade e que você, sei lá, pegue um ônibus com a galera e vá para lá e vocês ficam na casa de algum colega que tem na cidade e ficam lá simulando. Já aconteceu muito isso e também é uma experiência super legal, gente. Assim, eu acho que simulação é um negócio que às vezes é meio viciante, sabe? Porque é muito divertido. Pode ser um evento extremamente divertido para você fazer com os seus amigos. Tem muitas simulações grandes dessas da Rural aqui no Rio de Janeiro, da Universidade Federal daqui, e da própria Ciono, né, que forneciam hospedagem solidária. Então, geralmente essas simulações maiores, assim, que tem mais aporte e tal, eles conseguem te colocar em contato com alguém e aí você não paga hospedagem, e já é um bom adianto, né? Sim. Inclusive, a MON, que está ajudando a gente, e a Sinos aqui de Brasília, eles têm esse esquema também, assim, de solidário, de fazer. Então, isso ajuda muito. E, assim... O Amon tem, inclusive, guarda-roupa solitários, tipo, se por acaso você ou alguém que você conhece não quiser ou não puder gastar dinheiro com isso, hospedagem solidária tem tudo. Todas essas coisas, se você for falando com alguém que está no evento, você descobre que tem. Então, sabe, não deixa isso ser um impedimento. E eu acho que agora também, como está tudo online, se você vê que tem, por exemplo, uma simulação que você quer participar, mas que é em outro estado, você pode, porque vai ser online, sabe? Sim, com certeza. E às vezes, até mesmo quando não é online, assim, às vezes a universidade até dá um apoio, assim, já aconteceu, assim, eu estudo na UNB, a Bia também, de a UNB chegar e dar uma ajuda de custo para os alunos irem para esse tipo de evento, assim, que é super legal também, porque é um evento enriquecedor, né, querendo ou não, é um evento acadêmico também. Então, é isso, gente, sempre vejam as possibilidades. Quando você começa a conhecer uma pessoa que faz simulação, você conhece várias, e aí vocês vão trocando informações, e se você quiser, você realmente pode desengrenar toda uma vida de simuleiro aí. Ok, a próxima pergunta é: como é feito o ativismo na MUN?
Ok, eu vou começar a responder essa também, porque eu acho que ela vai ter muito a ver com o Engajamundo também, porque uma das nossas propostas é ser uma simulação extremamente ativista, porque o Engajamundo é uma ONG, e é uma ONG ativista. Dentro da COP, a gente tenta fazer sempre o ativismo, e, inclusive, a gente vai ter uma delegação do Engajamundo para a simulação. Ela está aberta somente para os membros mesmo do Engajamundo, porque essa parte, assim, querendo ou não, também é um jeito da gente, digamos assim, treinar os nossos membros para poderem se acostumar com todo o ambiente de uma conferência internacional, que também é um dos nossos objetivos com essa simulação. Mas a gente vai estar fazendo o Engajamundo, assim, a ideia inicial é a gente fazer por 2 plataformas, que é o Zoom e uma outra plataforma chamada Manifão, que ela é utilizada para justamente fazerem ações de ativismo online, que as pessoas elas podem chegar, elas podem discursar, elas podem fazer eventos culturais para falar sobre um tópico que está sendo discutido em paralelo à simulação. Então, isso é algo bem legal que vai acontecer. Outra forma também que acontece muito em simulação dessas partes de ativismo são as crises, que, inclusive, é algo que faltou a gente falar, que as crises elas são uma das melhores partes da simulação, assim, ao meu ver, que às vezes vocês estão lá discutindo e aí chega e entra uma galera da sociedade civil e eles falam assim, agora a gente vai ser ouvido e eu não quero nem saber, sabe? E aí vocês chegam e eles jogam uma bomba no colo de vocês e vocês têm que resolver. Às vezes algum escândalo assim que aconteceu e aí às vezes é o seu país e aí o que a gente vai fazer? Tem que resolver isso. Se vocês quiserem falar um pouco também aí sobre crise,